De volta com o nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje o nosso convidado, André Ricardo Santos Prado, contou um pouquinho da sua história, desde o seu nascimento, lá em Aracaju, as dificuldades da infância, as dificuldades do ingresso no mercado de trabalho. Naquela época não tinha aquele programa Meu Primeiro Emprego, né? Hoje um pouco mais fácil, mas também resistência do mercado. E ele, sempre que ia procurar emprego, exigia experiência, e era exatamente o que ele queria, né? E, infelizmente, isso é uma história recorrente. Você, empresário, precisa despertar para dar oportunidade para os jovens, porque ele precisa ter essa experiência, ele precisa começar a trabalhar para poder ser um profissional no futuro, gabaritado, experiente. Sempre existe o começo. E aí, a sua aproximação com a Giva, essa empresa de gestão empresarial, que se interessou pela cidade de Guarulhos. O que eles enxergaram na cidade para abrir uma unidade aqui? Bom, na verdade, como eu já era morador de Guarulhos, né, eu sempre tive interesse de abrir um negócio para cá, né? E nesse meu tempo a gente viu algumas oportunidades, né? Guarulhos é uma cidade hoje que todo mundo já conhece os seus dados, né? É a segunda maior economia do estado, a oitava maior economia do país. E de uns tempos para cá tem sido, acho que, uma cidade com os olhares de investimento direcionados, né? Você vê aí um boom imobiliário, né? Você vê um investimento imobiliário muito grande em Guarulhos. A possibilidade de você já ter, parece que já estão com as verbas aprovadas aí para o trem, para o metrô, vindo para cá. Atrai mesmo investimentos, né? Exatamente. Então a possibilidade de crescimento aqui é muito grande. Bacana. Né? O que é Giva? Por que Giva esse nome? Giva é uma palavra que ela vem do sânscrito, né? O sânscrito é uma linguagem, uma língua antiga, tá, da Índia, muito utilizada para quem é praticante do yoga, esse tipo de coisa. E o Giva significa alma, ser evolucionante, né? Aquilo que nunca morre. Por quê? Esse significado é um significado intrínseco dentro do próprio negócio Giva, né? Porque nós entendemos que a alma é algo único e olhamos para o nosso cliente como se fosse uma alma. Ele tem que ser único para nós, né? E com relação a um ser evolucionante, aquilo que nunca morre, o trabalho que a gente desenvolve com nossos clientes é um trabalho de parceria, não só de venda de um produto. A gente tem, inclusive por contrato, a necessidade de revisitar esse cliente. Pós-venda bem forte. Muito forte. Em contrato, a gente mantém que de 6 em 6 meses a gente está visitando esse cliente que tem a nossa ferramenta e refazendo um diagnóstico empresarial com relação à usabilidade de todo o software e trabalhando em cima da evolução do negócio dele dentro das melhores práticas de gestão. Então, o Giva, ele traz isso na própria essência do nome dele, né? Em contexto com aquilo que a gente pratica no mercado. Que tipo de serviço, então, é prestado? São softwares que vocês... O nosso principal produto é um software de gestão integrada, né? O famoso ERP, direcionado para o pequeno e médio empresário. Certo. Porém, esse software ele é oferecido para o mercado de uma forma muito diferente do que a maioria das empresas de tecnologias fazem, nesse sentido. A gente entrega um software não só puramente, mas a gente entrega um software com a parte com serviço em conjunto com ele. O software por si só, ele vai ajudar a empresa como ferramenta a gerir os seus negócios, gerir os seus controles de compra, de faturamento, de vendas, né? Gerir estoque, controle financeiro. Mas isso só se a empresa não tiver uma maturidade gerencial, uma maturidade de gestão do negócio dele, não vai adiantar muita coisa. Entendi. Né? Ele precisa estar alinhado junto com uma cultura com relação às melhores práticas de gestão, que a empresa muitas vezes ela tem níveis de culturas diferentes, né? Você tem às vezes uma empresa pequena com uma cultura de gerenciamento muito, muito grande e muitas vezes você tem uma empresa grande com uma cultura de gerenciamento muito baixa. Então o nosso trabalho além de prover esse software como ferramenta na melhoria dos processos de gestão da empresa, a gente faz um acompanhamento evolutivo dessa empresa com relação às melhores práticas de mercado. Se realmente ele está utilizando o software com as melhores práticas de mercado no negócio dele. Mas se ele tiver com essa gestão distorcida, vocês conseguem também assessorar isso neles ou não? Sim. Inclusive até antes da gente ofertar o software para o... Faz um diagnóstico. Exatamente. A gente tem uma plataforma consultiva, inclusive essa plataforma é utilizada até por algumas empresas de consultoria, onde a gente faz um mapeamento de todos os processos, seja processo de compra, de venda, estocagem, todos os controles que ele utiliza dentro da operação do negócio. A gente vai levantando passo a passo, entendendo qual que é o processo na sua particularidade. Em cima disso, a gente faz um comparativo com as melhores práticas de mercado e identifica quais são os gaps de deficiência dentro desse processo. E em cima desses pontos de deficiência, a gente traça um plano de ação para que ele possa
traçar um plano de execução de melhoria desses processos dentro do negócio dele. Entendi. Então isso funciona muito bem, porque além do software, a gente tem essa plataforma que trabalha com o conceito de PDCA, né? De planejamento, execução, acompanhamento. E a gente consegue acompanhar isso de 6 em 6 meses, independente de alguma ação estar ligada ao nosso software ou estar ligada à própria execução da empresa. Né? Mas eu vejo assim, eu atuo muito no setor empresarial e vejo que as pessoas enxergam esse tipo de gestão, essa assessoria, como algo que, eu sou muito pequeno para isso, não preciso, ou é muito caro para mim. Isso é verdade? Não é verdade. O que acontece é que, geralmente, os pequenos empresários eles acabam tendo alguma solução muito paliativa, né? Eles procuram geralmente por conta de custo, acabam procurando geralmente um fornecedor específico daquela região ou um desenvolvedor que vai desenvolver um sistema local para ele. Quando você tem algumas soluções hoje de mercado que tem grande referência, né? Você consegue ter grande aplicabilidade e no caso do Giva, por exemplo, a oferta que a gente faz dessa solução, ela consegue ser fragmentada, é uma oferta fragmentada. Então, desde o pequeno ao médio empresário, a gente consegue gerar para ele uma oferta de acordo com a necessidade dele. Então, o que no mercado ele teria que comprar um software com várias funcionalidades, pagando por essas funcionalidades e muitas vezes não usando todas elas, o que acaba deixando o produto caro, no caso da Giva, a gente consegue entregar para ele um software com as funcionalidades que ele realmente vai usar. Então, e aí o custo mais baixo. O custo fica mais baixo. Interessante. É uma dica importante porque eu ouço muito isso, né? As pessoas que têm seu pequeno comércio, seu pequeno prestador de serviço, ele acha que a gestão está perfeito, mas ele não se preocupa em ver ferramentas como essa que realmente potencializam o negócio e ele esquece coisas que ele perde tempo para focar exatamente no que ele sabe fazer de melhor. Né? Exatamente. E o custo-benefício disso acaba sendo muito interessante. Exatamente. E um diferencial que hoje começa a ser uma grande tendência, né? Em termos de software e de tecnologia para as empresas, é que numa solução comum, esse pequeno empresário também teria que investir numa infraestrutura, teria que ter lá um servidor, teria que ter uma pessoa técnica para cuidar disso. E com o nosso software não, ele pode fazer isso se ele quiser, para ter a solução dele centralizada na empresa dele, mas caso ele não queira investir numa infraestrutura, ele pode ter isso via data center, quer dizer, ele não precisa ter nenhuma infraestrutura, a gente fornece essa infraestrutura para ele como serviço alocado de outro lugar, e ele simplesmente para acessar o software dele de qualquer lugar. Tendo internet, ele acessa o sistema da empresa dele e verifica tudo que está acontecendo de qualquer lugar. Hoje a internet é um custo baixíssimo. Né? Então, você tem a possibilidade de ter isso de uma maneira muito fácil e rápida, né? Com certeza. Impressionante. A Giva está se instalando agora em Guarulhos, né? Está tendo unidade dela, mas ela a sede onde ela tem outras filiais? Sim. A Giva, ela tem a matriz dela, a sede, a fábrica de software, né? E toda a sua matriz, com o departamento de marketing, desenvolvimento, jurídico, toda a sua infraestrutura fica em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia. Certo. Né? A Giva ela atua no Brasil inteiro. Hoje a gente tem 26 unidades espalhadas no Brasil. Né? Só que em São Paulo nós temos 7 unidades. Porém, na grande São Paulo, com foco exclusivo para atendimento das pequenas e médias empresas, a unidade que está sendo inaugurada é a nossa unidade. Bacana. Então, acabamos escolhendo a cidade de Guarulhos como sede. Porém, a nossa atuação é em toda a grande São Paulo. Né? Com foco principal em Guarulhos e cidades do entorno de Guarulhos. Aqui. Exatamente. Legal. A Giva deve ser produz constantemente novos softwares, a ideia é uma coisa muito dinâmica, né? O que vocês têm de coisas novas, ideias que estão surgindo? Olha, esse é um mercado muito dinâmico, como você mesmo disse. A tecnologia, cada vez mais, ela vai sendo obsoleta, né? A Giva ela tem uma área de desenvolvimento que ela costuma trabalhar sempre dentro das melhores dos conceitos inovadores, né? Porém, também pensando no pequeno empresário, não adianta a gente ficar mudando o tempo todo, porque senão mal o empresário se acostumou, se adaptou, já está mudando. Então, a gente costuma ter isso muito, muito, muito claro e como um escopo de trabalho. Como o nosso software ele não é um software que você compra, instala e na verdade ele é um software que ele é trabalhado na empresa como um serviço.
tudo aquilo que a gente vai fazendo de melhoria no software, que vai integrando de melhoria nesse software, automaticamente ele é atualizado. A pessoa não vai precisar ficar reinstalando o software. Online mesmo já é online, ele vai se atualizando. Nós temos como grande foco agora, como chegamos há pouco tempo, inauguramos a unidade recentemente, metade de janeiro, né, exatamente dia 13 de janeiro inauguramos a unidade. Nós estamos com um foco muito grande nesse momento de realmente divulgar, de visitar os clientes. Estamos ligando para muitas empresas aqui de Guarulhos para poder marcar uma visita, uma agenda para fazer algumas demonstrações, né? Aproximação com a Ciesp, a gente está com uma parceria com a Ciesp muito, muito forte, a gente está com um relacionamento muito bom com a Ciesp. Então a gente tem evoluído e entende que a gente tem um grande mercado aqui em Guarulhos para poder trabalhar nesse sentido. Legal, realmente começaram bem. Eu acho que a cidade de Guarulhos proporciona condições para tudo isso, né? É o segundo PIB do estado de São Paulo. Exatamente. É o 9º PIB do país, então realmente tem uma força de possibilidades muito grande. Bom, contando um pouquinho da sua parte corporativa, vamos resgatar um pouquinho a sua essência. Como é que você descreve os exemplos e a pessoa de Josefa dos Santos? Minha querida mãe. Uhum. Bom, minha mãe sempre foi um exemplo para mim, né? Sempre foi uma pessoa muito batalhadora, né? Passou por muitas dificuldades. Ela não foi criada pela mãe, foi criada pela avó dela, né? Num sítio no interior de Aracaju, exatamente na cidade de Estância, né? Em Sergipe. Perdeu a avó dela com 12 anos de idade, teve que morar de favor com os irmãos, depois veio para São Paulo, reencontrou a mãe, enfim. Então, foi uma pessoa de muita luta, né? Minha mãe foi fazer faculdade depois que eu nasci. Puxa vida. Foi fazer faculdade depois que eu nasci, já tinha acho que mais de 35 anos, entre 33 e 35 anos. Se formou, fez cursinho para prestar concurso na prefeitura, passou no concurso. Se aposentou como chefe de patrimônio na Limpurb, né? no Departamento de Limpeza Urbana de São Paulo. Então, sempre lutou muito. Eu cansei de ver minha mãe muitas vezes dormindo em cima dos livros enquanto eu estava ali tentando brincar e eu que tinha que... Então, assim, um exemplo para mim de luta. Assim. Se eu aprendi na minha vida a não desistir de nada e a ter perseverança sempre, foi com a minha mãe. Cara, muito bacana. Bem, estamos chegando ao final da nossa entrevista e aqui a gente tem sempre um ônus positivo de quem senta nessa poltrona. É realmente deixar uma mensagem em estímulo ao empreendedorismo, em especial para os jovens. A gente acredita que exemplos como o seu, histórias como a sua, automaticamente ou por si só já causam esse estímulo. Mas de uma forma resumida, né, você fazendo sua síntese, o que você deixaria de mensagem? Olha, o que eu deixo de mensagem para os jovens aqui, os jovens empreendedores aqui de Guarulhos, é que não desistam. O sonho ele só pode ser possível de realização no momento que você começa a dar o primeiro passo. Enquanto você só sonha, ele não vai deixar nunca de ser um sonho, né? Então, vamos sonhar, é importante sonhar, mas vamos dar o primeiro passo. Realização. Bacana. André Ricardo Santos Prado, nosso convidado de hoje, muito obrigado por estar com a gente. Obrigado. E é um prazer também ter a sua audiência toda semana com a gente, vendo, ouvindo, participando dessas histórias empreendedoras, que eu tenho certeza você se inspira bastante. Obrigado por tudo e até uma nova oportunidade. Até mais.